todos presentes. Declaro aberta a 5ª reunião do primeiro período 2025. Registrar a presença do segundo secretário Jaciel do Parque, o vereador Zósimo, o vereador Zeginho, o vereador Nildo do Seráfico, Juarez de Convales, Zezinho da Saúde, Zélia, Balda da Capoeira, assessores dos vereadores, a imprensa, secretário de Trabalho, internauta que está nos acompanhando. Declaro aberta essa 5ª reunião, convido a todos para ficarem de pé para ouvir o hino da nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me donesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Em tempo, registrar a presença de Fagner Russo, Ronaldo, a ausência do primeiro secretário Beto de Washington, que ele foi resolver problemas com os precatórios aqui da nossa cidade, foi para uma reunião e hoje está ausente da 5ª reunião. Convido o secretário Marco Vinícius para ler a ata da 4ª reunião. A ata da 4ª reunião ordinária do ano de 2025 na Câmara dos Vereadores de Limoeiro, presidida pelo vereador José Nilton Cavalcante e secretariada pelo primeiro secretário, vereador Roberto Marques da Silva, e segundo secretário José Jociel da Silva Gomes. Ao 13º dia do mês de fevereiro do ano de 2025, foi realizada a 4ª reunião ordinária do ano na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, no município de Limoeiro, estado de Pernambuco, às 15 horas. Presentes estavam os vereadores José Nilton Cavalcante, Roberto Marques, José Jociel da Silva Gomes, Edivaldo Corrêa da Silva, Helenildo Freitas da Silva, Fagner Lins Barbosa da Silva, José de Araújo Freitas, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior e Zélia Maria Barbosa Marques. Ao verificar o número legal de vereadores para compor o quórum mínimo, o senhor presidente declarou aberta a reunião, convocou os presentes para executar o hino do município e autorizou o secretário a fazer a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente autorizou a leitura do expediente do dia. De autoria da mesa diretora, projeto de lei complementar 001/2025, ementa. Dispõe sobre a reorganização administrativa de cargos comissionados e revisão da remuneração de servidores efetivos da Câmara Municipal de Limoeiro e da outras providências. De autoria do vereador Severino Sebastião de Moura Neto, requerimento número 117/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva, a restauração da Praça de Gameleira. Requerimento número 118/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva, a construção de uma academia da saúde em Gameleira.
Requerimento número 119/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Agricultura José Félix Corrêa de Oliveira Siqueira, tratores para aração de terra na Serra dos Carneiros, Várzea dos Bredos, Guabirabinha, em Araçá. De autoria do vereador Marcos André da Silva Paz, requerimento número 120/2025, solicitada a senhora Raquel Teixeira Lira Lucena e do diretor do DS, senhor Rivaldo Rodrigues, o asfaltamento dos encostamentos da PE 90, iniciando no quilômetro 70 e término no trevo de Limoeiro. Requerimento 121/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva, a instalação de lixeiras na Praça do Distrito de Gameleira. Requerimento número 122/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva, o pissarramento da estrada de Boi Seco. De autoria do vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira, requerimento número 123/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e o saneamento básico e calçamento do condomínio Roberto Cerquinho. Requerimento número 124/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, uma patrol e 4 caçambas para ficarem à disposição da zona urbana. Requerimento número 125/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, o saneamento e calçamento da rua Henrique Severino de Oliveira Gomes, no Portal Limoeiro. De autoria do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, requerimento 126/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, o complemento do calçamento da rua Doutora Tereza Farias Heráclio, na Congal. Requerimento 127/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, o calçamento da rua João Heráclio do Rego Neto, na Congal. Requerimento número 128/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a complementação do calçamento da rua João Duarte do Rego Neto, na Congal. De autoria da vereadora Zélia Maria Marques, solicitar. A gente tem que alterar somente a questão do nome dela. Vai para discussão. Solicitado o prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, de autoria da vereadora Zélia Maria Ribeiro Marques. Ribeiro Marques? Está errado isso. Vai ter que voltar para corrigir. Anota aí, vai ter que voltar o nome dela para corrigir. Requerimento 129/2025, solicitado o prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a continuidade do asfalto da principal de Duas Pedras até Biró, incluindo as suas transversais. Requerimento número 130/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge uma academia da saúde na Congal. Requerimento número 131/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação Fernando Melo, a instalação de ar-condicionado nas escolas Aloysio de Aquino Ribeiro do Mel e Santa Luzia em Duas Pedras. De autoria do vereador Helenildo Freitas da Silva, requerimento 132/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a complementação das lâmpadas de LED no Alto da Pitombeira e proximidades. Requerimento 133/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, o saneamento básico e calçamento da rua Edith Campelo de Albuquerque, no loteamento Parque Capibaribe. Requerimento número 134/2025, solicitado ao prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a complementação e restauro da pracinha da rua Portal Limoeiro. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante, requerimento número 135/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a construção de uma academia da saúde na rua Manuel Sebastião de Moura, no bairro da Linha, nesta cidade. Requerimento 136/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, o saneamento básico e calçamento da rua 21. Requerimento número 137/2025, solicitado do comandante da 6ª CIPM, Tenente Coronel Altair, a volta do policiamento ostensivo nas ruas de Limoeiro. De autoria do vereador Edivaldo Corrêa da Silva, requerimento 138/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Defesa Social José Ricardo, a implantação de sonorizadores de orientação aos deficientes visuais.
Requerimento número 139/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge e da secretária de Saúde Paloma Sonali o aumento dos profissionais que cuidam de pessoas autistas. Requerimento número 140/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio o saneamento e calçamento das ruas Vereador Joaquim José Santana, Rua Mocatel Luiz Domingos Carneiro e Rua Mor Paulo de Albuquerque. De autoria do vereador Fagner Lins Barbosa da Silva, requerimento 141/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio a requalificação do calçamento da Rua Zazá e Rua São João. Requerimento número 142/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva a reforma da Praça da Comunidade de Gamileira. Requerimento 150/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge a implantação de uma sede para os mototaxistas em Limoeiro. De autoria do vereador José de Araújo Freitas, requerimento número 143/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio o saneamento e calçamento do loteamento do professor Antônio Vilaça. Requerimento número 144/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação Fernando Melo o transporte escolar no turno da noite nos sítios Bom Sucesso de Baixo Lagoa do Couro. Requerimento 145/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva, pavimentação asfáltica da Rua Professora Jandeira de Andrade Lima e Rua Severino Vasconcelos Aragão. De autoria do vereador José Jaciel da Silva Gomes, requerimento 146/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio a manutenção das lixeiras de Limoeiro. Requerimento 147/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio a manutenção da Praça Adalto Heráclio Duarte. Requerimento 148/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e da secretária de Cultura Dolores Carmen uma nova atualização para os cadastros culturais dos artistas da terra. De autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, requerimento 149/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e da secretária de Saúde Paloma Sonali a construção de um centro de apoio multidisciplinar especializado para o autismo. Requerimento número 150/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e da secretária de Saúde Paloma Sonali a criação de uma farmácia de manipulação municipal. Em seguida, o senhor presidente autorizou a leitura da pauta do dia. De autoria do vereador Severino Sebastião de Moura Neto, requerimento número 071/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário municipal de Educação e Esportes, Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem uma reforma geral da Escola Presidente Castelo Branco em Mendes. Requerimento 072/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário municipal de Educação e Esportes, Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem um levantamento dos alunos universitários que usam transporte universitário. Requerimento 073/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio a conclusão da obra do Pátio do Mangaio. De autoria do vereador José de Araújo Freitas, requerimento 074/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio a troca de lâmpadas por LED nas ruas do loteamento Sinhazinha 1 e 2. Requerimento número 075/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio a reposição do calçamento da rua José Cabral de Arruda. Requerimento 076/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva, uma academia da saúde com pista de Cooper no loteamento Lagoa Azul. De autoria do vereador José Higino Correia de Oliveira Neto, requerimento número 077/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge a recuperação do mobiliário, reforma e instalação de som e climatização no auditório do Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça. Requerimento 078/2025, solicitado à governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, e do deputado estadual Henrique Queiroz Filho, a viabilização da inclusão do gás natural encanado para a cidade de Limoeiro. Requerimento 079/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Infraestrutura David Márcio de Andrade Araújo Silva,
o mutirão de limpeza de canais e galerias. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante, requerimento 080, solicitar da governadora do estado Raquel Lira, diretora do DR Rivaldo Rodrigues, a construção de uma ponte mais alta no Cumbe na PS50. Requerimento número 081/2025, solicitar da governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, e do secretário de Assistência Social de Pernambuco, Carlos Braga, a implantação de uma cozinha comunitária. Requerimento número 082/2025, solicitar da governadora do estado, Raquel Lira, e do comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Rogério Antônio Coutinho, e do secretário de Segurança Pública do Estado, Alessandro Carvalho, a implantação de um grupamento de Corpo de Bombeiros em Limoeiro. De autoria do vereador Marcos André da Silva Paz, requerimento 086/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, a construção de rampas e degraus no alto da Pitombeira e alto da Caixa d'Água. Requerimento número 087/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, e da secretária de Saúde, Paloma Sonalha, a criação de uma Academia da Saúde em Vila Urucuba. Requerimento 088/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, a compra ou desapropriação de um terreno em Vila Urucuba para ampliar o cemitério. De autoria do vereador Helenildo Freitas da Silva, requerimento 089/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e o saneamento básico e calçamento das ruas Jair Marques da Silva e José Walter Aragão, no loteamento Santana. Requerimento 090, solicitado do prefeito Orlando Jorge, a limpeza e substituição da bomba de água do Poço Artesiano de Gameleira. Requerimento número 091/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, a reposição do calçamento da Rua Bela Vista. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, requerimento número 092/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, a complementação do calçamento da Praça Tenitugino e calçamento das transversais. Requerimento número 093, solicitado ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a construção de academias municipais em Lages e Ribeiro do Mel. Requerimento 094, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, a complementação do calçamento da Rua do Seixo até a casa do senhor Vital Paulino. De autoria do vereador Roberto Marques da Silva, requerimento 095/2025, solicitado à governadora do estado Raquel Lira, do comandante do Corpo de Bombeiros Militar Rogério Antônio Coutinho e do secretário de Segurança Pública do estado Alessandro Carvalho, que após a implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Limoeiro, que sejam designados militares que morem na cidade. Requerimento número 096/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e dos Correios que sejam feitas as entregas das correspondências nas comunidades que não são beneficiadas com esse serviço. Requerimento 097, solicitado ao prefeito Orlando Jorge a criação de um grupo de apoio a autistas e familiares. De autoria do vereador Juarez Antônio da Cunha, requerimento 098/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge o pissarramento da ladeira de Miguel Dourado, Lagoa Vermelha, Convales, Parnaso e Bitombeira. Requerimento número 099, solicitado ao prefeito Orlando Jorge a construção de uma creche em Vila Mendes. Requerimento 0100/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge a construção de uma academia da saúde em Convales, onde funcionava a escola municipal. Os requerimentos foram postos em discussão e aprovados por unanimidade. O presidente concedeu os 5 minutos finais para quem quisesse usar da palavra e fizeram uso os vereadores Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, José Jaciel da Silva Gomes, Wagner Lísio Barbosa da Silva, Edivaldo Corrêa da Silva, José Higino Corrêa do Oliveira Neto, Roberto Marques da Silva, José de Araújo Freitas, Zélia Maria Barbosa Marques, Marcos André da Silva Paz e Helenildo Freitas da Silva. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 18 de fevereiro de 2025, para as 15 horas. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata que lhe de achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. Deixa eu só mostrar uma Zélia aqui.
Não. É porque... Hã? É a... Mas está tudo certo. Depois corrige. A ata da 4ª reunião do primeiro período de 2025 está em discussão. Não havendo discussão, a ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Aqui só pode alterar. Isso aqui é expediente. Convido o secretário para ler o expediente da reunião. Do vereador José Jacel da Silva Gomes, requerimento 183/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a utilização de energia solar em todos os poços artesianos públicos do município. Requerimento 182/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem dispositivos para a drenagem pluvial na rua Monsenhor Jerônimo da Assunção, Rua da Barriguda. Requerimento 181/2025, solicitado ao prefeito, senhor Orlando Jorge, e do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a instalação de faixas elevadas na Avenida Jerônimo Heráclio, em frente à Facal, Avenida Doutor Severino Pinheiro, em frente à Escola Municipal João Duarte, e na Rua Santo Antônio, em frente à Casa Primor. Do vereador Fagner Lins Barbosa da Silva, requerimento 180, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e da secretária de Saúde do município, Paloma Sonali, no sentido dos mesmos providenciarem a contratação de mais profissionais especializados em autismo para atuar no SER, nesta municipalidade. Requerimento número 179/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a requalificação da estrada de terraplanagem que liga o bairro do Joá às comunidades do Sítio Ilhetas e Ribeiro Fundo nesta municipalidade. Requerimento número 178/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e da secretária de Saúde, Paloma Sonali, no sentido dos mesmos providenciarem uma reforma no OBS Dr. Luiz Cabral Pimentel, localizado no Alto de São Sebastião, nesta municipalidade. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, requerimento 177/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, a instalação de 2 caixas d'água na rua Morada Nova, no bairro Santa Luzia. Requerimento 176/2025, solicitar da mesa diretora, na pessoa do senhor presidente José Nilton Cavalcante, a aquisição de certificados digitais, conhecido como tokens, para os gabinetes desta Casa Legislativa. Requerimento do vereador José de Araújo Freitas, 175/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem o pesarramento do sítio Lagoa do Couro, em Bom Sucesso de Baixo e Bom Sucesso de Cima, com início no Bar no Nito, em Lagoa do Couro, e finalizando na residência da moradora Rafaela Aguiar, em Bom Sucesso de Cima. Requerimento 174/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a pavimentação asfáltica da rua Manuel de Lemos Filho, passando pelo sentido da rua São Vicente Ferrer, rua Glória do Goitá, passando pelo CAPS e Academia da Cidade, e rua José Lacerda Neto, nos entornos do novo ginásio de esportes, no bairro Joá, nesta cidade. Requerimento número 173/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a construção do saneamento e calçamento da rua Geraldo Queiroz Toscano de Melo, conhecido como Rua 24, e rua Professora Maria das Graças Amorim, conhecida como Rua 25, no bairro da Coab Nova, nesta cidade. Do vereador José Nilton Cavalcante, requerimento número 172/2025, solicitado dos deputados estaduais Henrique Queiroz Filho e Gustavo Gouveia, no sentido dos mesmos somarem esforços para a construção de um hospital municipal em Limoeiro.
Requerimento número 171/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a contratação de uma empresa especializada para fazer o recadastramento dos logradouros e das casas dos loteamentos Lagoa Azul, Santana, Morada Nova, Esperança e Parque Capibaribe. Requerimento número 170/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar saneamento básico e calçamento da Rua 24, na Coab Nova. Requerimento número 169/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar as substituições das lâmpadas de LED por iluminação pública no loteamento Aras São João, do vereador José Ronaldo de Moraes Souza. Do vereador Helenildo Freitas da Silva. Requerimento número 168/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do diretor municipal de transporte Jorge Santana, no sentido dos mesmos providenciarem o apoio necessário para transportar as agremiações carnavalescas que irão representar o município de Limoeiro nos concursos de agremiações na capital pernambucana. Requerimento número 167/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar o saneamento básico e calçamento das ruas Professor Arlete Pérez de Souza e Rua José dos Santos Barbosa, ambas no loteamento Santana. Requerimento 166/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, o saneamento básico e calçamento das ruas Padre Adalto Nicolau Pimentel e Inácia de Andrade Oliveira, ambas localizadas no loteamento Santana. Por que o de Ronaldo veio separado aqui? Tá. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, requerimento 165/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, a revitalização do canal da Vila da Graça, nessa cidade. Requerimento número 164/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção de muro de arrimo na segunda travessa Santo Osias, nessa cidade. Requerimento do vereador Edivaldo Corrêa da Silva, requerimento 163/2025, solicitado à governadora do Estado e do comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel PM Ivanildo César Torres de Medeiros, no sentido dos mesmos providenciarem a instalação de postos policiais nos distritos de Mendes, Gameleira, Cedro em Duas Pedras, neste município. Do vereador Marcos André da Silva Paz, requerimento 158/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem uma vistoria na passagem molhada que liga Gameleira a Tabuleiro. Do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, requerimento 157/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, do secretário de Educação Fernando Melo e da secretária de Desenvolvimento Social Flávia Maria, a instalação de um curso preparatório para alunos da rede pública municipal estadual que pretendem fazer a prova do Enem. Requerimento número 155/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, do secretário de Educação Fernando Melo, do secretário de Administração Sérgio Murilo, no sentido dos mesmos providenciarem o pagamento do reajuste do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Requerimento número 156/2025, solicitado o prefeito Orlando Jorge, da secretária de Saúde, Paloma Sonali, no sentido dos mesmos determinarem uma ação conjunta com os agentes de saúde, agentes de endemias e equipes de PSFs e demais profissionais ligados à saúde, fazer uma campanha para prevenir, fiscalizar e orientar a população para combater o mosquito Aedes aegypti, evitando a propagação de dengue, zika vírus e chikungunya. Do vereador Severino Sebastião de Moura Neto, requerimento número 154/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a reforma dos pontos dos mototaxistas do nosso município, com instalação de banheiros e Wi-Fi, e disponibilizar água mineral. Requerimento 153/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e da secretária de Saúde Municipal, Paloma Sonali, no sentido dos mesmos providenciarem um centro de reabilitação fisioterapêutico no distrito de Vila Urucuba. Requerimento número 152/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a construção do calçamento em torno da Igreja Católica de Serra dos Carneiros. Do vereador Marcos André da Silva Paz, requerimento 159/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge,
no sentido dos mesmos providenciarem o pisarramento das estradas que liga Tabuleiro a Ribeiro Fundo. Requerimento 160/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, do secretário de Desenvolvimento Agrícola e Pesca, José Félix Corrêa de Oliveira Siqueira, no sentido dos mesmos providenciarem o início do programa Aração de Terra. Do vereador Edivaldo Corrêa da Silva, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação e Esportes, Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem a inclusão de artes marciais nos jogos escolares. Requerimento número 162, solicitado do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da segunda travessa da Rua Zazá, que liga a Rua São João ao Alto de São Sebastião, nessa cidade. Depois de lido o expediente da reunião, eu convido o secretário para ler a pauta da reunião. Eu gostaria, na pauta tem um projeto da mesa diretora, eu gostaria de retirar esse projeto da reunião e continue o requerimento. Do vereador Severino Sebastião de Moura Neto, requerimento número 117/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a restauração da Praça de Gameleira e construção de banheiros públicos na mesma. Requerimento 118/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, senhor David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a construção de Academia da Saúde em Gameleira, nesta municipalidade. Requerimento 119/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Desenvolvimento Agrícola, Pesca e Meio Ambiente Municipal, senhor José Félix Corrêa de Oliveira Siqueira, no sentido dos mesmos providenciarem tratores para a aração de terra dos pequenos agricultores da irrigação nas seguintes comunidades: Serra dos Carneiros, Várzea dos Bredos, Guabirabinha e Araçá, nesta municipalidade. Severino, três requerimentos de número 117, 118, 119 de 2021, da autoria do vereador Severino Sebastião de Moura Neto, com a associação do vereador Juarez de Convale, de Bilmoura. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Sebastião, então, leva ali para Juarez se associar aí. Juarez. Em 2025. Do vereador Marcos André da Silva Paz, requerimento 120/2025, solicitado à governadora do estado de Pernambuco, senhora Raquel Lira, e do diretor-presidente do DR, senhor Rivaldo Rodrigues de Melo Filho, no sentido dos mesmos providenciarem o asfaltamento dos encostamentos da PE90, iniciando no quilômetro 70, com término no trevo de Limoeiro. Requerimento número 120/2025. Requerimento número 121/2025, solicitado ao prefeito do município Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, do secretário de Infraestrutura, senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem a instalação de lixeiras na praça do distrito de Gameleira, nesta municipalidade. Requerimento número 120/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, senhor David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem o pisarramento das estradas de Boi Seco. Expediente. Coloca dentro, pode pôr dentro.
Quero. Mais 3 requerimentos de número 120, 121, 122 de 2025, autor do requerimento, Marcos André da Silva Paz. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, os requerimentos vão à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira, requerimento 123/2025. Solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento do condomínio Roberto Cerquinho. Requerimento 124/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo viabilizar uma patroa e 4 caçambas para que fiquem à disposição apenas da zona urbana e que este fique disponível destinado à zona rural. Requerimento número 125/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua Henrique Severino de Oliveira Gomes, no loteamento Portal Limoeiro, no bairro do Juá. Mais 3 requerimentos de número 123, 124 e 125 de 2025, autor do requerimento, José Zósimo de Albuquerque Oliveira. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, requerimento 126/2025. Solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a complementação do calçamento da rua Doutora Tereza Farias Heráclio, no bairro da Congal, nesta cidade. Requerimento número 126/2025, solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a complementação do calçamento da rua João Heráclio do Rego Neto, no bairro da Congal. Requerimento 128/2025, solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a complementação do calçamento da rua João Duarte do Rego Neto, no bairro da Congal, nesta municipalidade. Mais 3 requerimentos de número 126, 127, 128 de 2025. Autor do requerimento, José Ronaldo de Moraes Souza. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, requerimento número 129/2025. Solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a continuação do asfalto da rua principal de Duas Pedras até Biró, incluindo as suas respectivas transversais. Requerimento número 130/2025, solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção de uma academia da saúde municipal na Congal. Requerimento número 131/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem a instalação de ar-condicionado nas escolas municipais Aloysio de Aquino em Ribeiro do Mel e Santa Lúcia em Duas Pedras, nesta municipalidade. Então... Mais 3 requerimentos de número 129, 130, 131 de 2025. Autora dos requerimentos, Zélia Maria Barbosa Marques. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Helenildo Freitas da Silva, requerimento número 132/2025, solicitar do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a complementação municipal e substituição das lâmpadas de LED
da iluminação pública das ruas e transversais do Alto da Pitombeira, nas proximidades da Escadaria do Redentor nesta cidade. Requerimento 133/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, a construção do saneamento básico e calçamento da rua Edith Campelo de Albuquerque Melo, no loteamento Parque Capibaribe. Requerimento número 134/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge, a complementação e restauração da pracinha da rua Portal de Limoeiro, nesta cidade. Mais 3 requerimentos de número 132, 133 e 134 de 2025. Ao todo o requerimento. Helenildo Freitas da Silva. O requerimento está em discussão. Vereador Nildo. Vereador Nildo. Nildo do Ceará. Vereador, queria permissão para me associar ao requerimento que pede a troca de lâmpadas por lâmpada de LED no alto da Pitombeira. A gente em vista que no ano passado o prefeito, atendendo um requerimento nosso, fez ali, eu acredito que 80%, não foi? Não está faltando o término, e agora o vereador Nildo pediu, e a gente pede a associação desse requerimento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Nildo. A associação do vereador... Vereador Nildo, eu também peço permissão, presidente, para me associar nesse da luminária do Alto da Pitombeira e da Escadaria do Redentor, vereador. Pronto. Obrigado. Associação do requerimento 132 de 2025, onde pede lâmpada de LED, com associação também do vereador Ronaldo e de Marquinhos Paz. O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Nilton Cavalcante, requerimento 135/2025. Solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção de uma academia da saúde na rua Manuel Sebastião de Moura, no bairro da Linha. Requerimento 136/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, a construção do saneamento básico e calçamento da rua 21 da Coab Nova. Requerimento 137/2025, solicitado o comandante da 6ª CIPM, Tenente Coronel PM Altair de Freitas Pereira, no sentido do mesmo providenciar a volta do policiamento ostensivo no comércio da nossa cidade. Mais 3 requerimentos de número 135, 136, 137 de 2025. Ao todo os requerimentos, José Nilton Cavalcante. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, vá à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Edivaldo Corrêa da Silva, requerimento 138/2025. Solicitado o prefeito Orlando Jorge, da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, José Ricardo da Silva de Souza, para implementar a instalação de sonorização de orientação aos deficientes visuais nos semáforos da cidade. Requerimento 139/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, da secretária de Saúde, Paloma Sonali, o aumento de profissionais para que assim aumente a quantidade de atendimentos para crianças com autismo. Requerimento número 140/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, David Márcio, o saneamento básico e o calçamento das ruas Vereador Joaquim José de Santana, Rua Mocatel Luiz Domingos Carneiro e Rua Capitão Mor Paulo de Albuquerque, no loteamento Santo Antônio. Mais 3 requerimentos de número 138, 139 e 140 de 2025. Ao todo o requerimento, Edivaldo Corrêa da Silva. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Fagner Lins Barbosa da Silva, requerimento número 141/2025.
solicitado o prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a requalificação do calçamento das ruas Zazá e Rua São João nesta municipalidade. Requerimento número 142, solicitado o prefeito Orlando Jorge, do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem uma reforma na Praça da Comunidade de Gamileira. Requerimento número 151/2025, solicitado ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge, no sentido do mesmo viabilizar a implantação de uma sede para os mototaxistas nessa municipalidade. Mais 3 requerimentos. Requerimento 141, 142 e 153. Ao todo, o requerimento Fagner Lins Barbosa da Silva. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Presidente, só pedir ao vereador Fagner a associação na Praça de Gamileira, se me permite. Qual é o requerimento? O da Praça de Gamileira. Pronto, requerimento de número 142. Senhor presidente, quero pedir associação também ao amigo Fagner, dos mototaxistas. Pronto, associação aqui do companheiro. O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José de Araújo Freitas, requerimento número 143/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a construção do saneamento básico e calçamento do loteamento Professor Antônio de Souza Vilaça, mais precisamente se iniciando na rua final da Rua Otaviano Basílio e Rua Maximiliano Duarte, no bairro da Congal, nesta cidade. Requerimento 144/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação e Esportes, Fernando Melo, no sentido dos mesmos solicitarem o transporte escolar no turno da noite dos sítios Bom Sucesso de Baixo, Lagoa do Couro, para a Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, em Vila Mendes, nesta cidade. Requerimento número 145/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a pavimentação asfáltica da Rua Professora Jandira de Andrade Lima e Rua Severino Vasconcelos Aragão, no bairro José Fernandes Salsa. Requerimento 143, 144, 145. Ao todo, o requerimento José de Araújo Freitas. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Jaciel da Silva Gomes, requerimento 146/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Serviços Públicos, senhor David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a manutenção das lixeiras do município. Requerimento 147/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura, David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a manutenção da Praça Dalto Heráclio Duarte, a Pracinha da Pirauíra. Requerimento número 148/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge e da secretária de Cultura, Dolores Carmen, no sentido dos mesmos providenciarem uma nova atualização para o cadastro cultural dos artistas da terra. Mais 3 requerimentos de número 146, 147, 148 de 2025. Ao todo, o requerimento José Jaciel da Silva Gomes.
O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, requerimento 149/2025. Solicitar do prefeito Orlando Jorge e da secretária de Saúde Paloma Sonali a construção de um centro de apoio multidisciplinar especializado para o tratamento de crianças portadoras do espectro autista. Requerimento 150/2025, solicitar do prefeito do município Orlando Jorge e da secretária de Saúde Paloma Sonali a criação de uma farmácia de manipulação municipal. Acabou-se. Acabou-se. Mais dois requerimentos de número 149 e 150 de 2025, autor do requerimento, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Terminou o expediente. Registrar a presença da ex-vereadora Batalha aqui presente, Gonçalo Filho. E vamos aos 5 minutos finais. E a palavra está franqueada aos pares dessa casa. Ninguém quer usar dos 5 minutos finais. Quero agradecer ao nosso Deus por nos permitir mais uma reunião. Agradecer o companheiro segundo secretário Jaciel, o nosso companheiro Zosma Albuquerque, Zezinho, Nildo do Seráfico, Juarez, Zezinho da Saúde, Marquinho Paz, Zélia, Ronaldo, Bal da Capoeira, Robertinho e Wagner. Agradecer pela a colaboração da gente trabalhar nessa Casa Legislativa, quinta reunião. Marco a próxima reunião para quinta-feira, às 3 horas da tarde, e declaro encerrada a quinta reunião ordinária de 2025.